Boa noite. Vamos deixar aqui dúvidas. Domiciliar. Olá. Vamos ver, fixadinho. Olá. Tudo bem, pessoal? Deixa eu ver aqui se eu consigo. te. Aí! Olá! Boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo e você, Sibeli? Tudo tranquilo? Olá, pessoal que está entrando. Aos pouquinhos o pessoal vai entrando, né? Isso. Vamos esperar um pouquinho, né? Para o pessoal se organizar, entrar na live. Isso mesmo. Como que você está? Tudo bem, graças a Deus. Um dia cansativo, mas dia de durante a semana é assim mesmo, né? E por aí? Eu sei como que é. Ah, meu Deus do céu. Então, eu tô tentando fazer com que o senador Flávio Arnes vá em algum encontro de famílias homeschoolers. Vamos ver se eu consigo. Excelente. Vocês tiveram reunião com ele semana passada, né, Sibeli? Tivemos uma reunião, sim, éramos várias famílias homeschoolers conversando, né, com o senador e tentando expor assim, a nossa realidade, né, o nosso intuito, deixar muito claro que não somos contra a família, a escola. Quem quiser continuar na escola pode continuar, não tem problema algum, né? Porque existem muitas falácias, muitos espantalhos acerca do tema, né? E é muito fácil das pessoas é, acabarem caindo nisso, né? É muito fácil assim, a nossa geração que cresceu escutando que lugar de criança na escola, é, quando escuta que alguém quer tirar da escola, né? Eu tenho a impressão que as pessoas imaginam no mesmo momento que as crianças vão estar dentro de uma carvoaria, né? Eu acho que é isso que as pessoas imaginam, né? Pensa Então, só em evasão escolar mesmo, né? exatamente, exatamente. E a educação domiciliar é o oposto disso, Uhum. né? A gente está extremamente preocupado com os nossos filhos. E é Mas muito importante vamos. porque ele é o relator do processo na Comissão de Educação, né? Então é importantíssimo mesmo que ele veja de perto como funciona, porque ele é um empresário do ramo da educação, no fim das contas, né? Provavelmente desconhece o funcionamento do ensino domiciliar. Parabéns pelo trabalho aí, por tentar trazer ele para o lado de cá e ver se ele pelo menos olha de perto como funciona. Exatamente. Assim, a reunião foi uma boa reunião, eu considero que foi assim que eles estavam ouvindo, né? Obviamente, como eles estavam ali de ouvintes, né? Nós não temos a condição de saber exatamente o que se passa naquela cabeça, né? Uhum. Mas foi bom ter a possibilidade de poder falar, de colocar, né, algumas coisas que nós passamos, né, que algumas famílias passam, né, e que você sabe muito bem das denúncias, das formas como as famílias são tratadas e que a gente precisa fazer com que isso realmente acabe, né? Sim. E assim, e que também certas notícias do tipo que foi veiculada ultimamente, né, que agora até estão comercializando materiais para famílias homeschoolers. Olhem que absurdo, né? Então eles colocam desse jeito como se fosse algo preparado por grandes corporações, né? Enfim, Uhum.
Enfim, mas então vamos pro nosso tema mesmo? Vamos Então, sim. Então, para quem está aqui na live aqui ao vivo, né, e quem vai assistir depois, se não me conhece, meu nome é Cibele Scandelari, eu sou mãe homeschooler desde 2016, tenho 4 filhas e nós praticamos, né, a educação domiciliar. No começo, eu era professora de escola, fui coordenadora de escola, e nós nos encantamos com esse estilo de vida. Então, eu e meu marido, nós decidimos em conjunto, né, que eu iria sair do mercado de trabalho, né, do holofote, assim, da sociedade, e ia me dedicar à minha família, né. Então, o meu foco, a empresa mais importante da minha vida é a minha família. E agora a gente está lutando para que isso possa realmente acontecer sem que ninguém fique olhando torto para a gente. E com a gente está a doutora Isabelle Monteiro. Pode se apresentar, por favor? Para quem não me conhece também, eu sou Isabelle Monteiro, eu sou advogada, especialista em direito educacional e eu também sou pedagoga. Então, conheço a realidade das famílias um pouco de perto, que se enfrenta também no concreto em relação à parte pedagógica. E atuo com as famílias em ensino domiciliar, tanto na parte de consultoria, ou seja, as famílias que já estão para iniciar ou já fazem o ensino domiciliar e têm dúvidas no formato como é a condução jurídica disso, e também em relação às famílias denunciadas, infelizmente, que hoje em dia a gente tem essa realidade também, né? Que é no contencioso, perante o juiz, Ministério Público. Certinho. Olha só que legal, gente. É uma advogada e é pedagoga também. Casou tudo direitinho. Amei. Bom, então, antes da gente começar a live e tudo mais, eu conversei um pouquinho com a Isabelle, ela me contou sobre assim, que eu queria saber, né, como que ela foi, né, parar com esse interesse, assim, é muito gostoso, assim, quando alguém da área de direito consegue compreender essa situação em que as famílias estão, né? Porque eu já encontrei advogados que gostariam, inclusive, que a escola particular não existisse, né? Então, assim, escolha zero, né? Democracia inexistente, né? Então, pessoal, eu coloquei, né? Abri uma caixinha ontem a respeito, né, das dúvidas que vocês poderiam ter sobre a questão jurídica envolvendo educação domiciliar. E daí algumas pessoas me mandaram. Se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem colocar aqui embaixo. Tem uma caixinha com um pontinho de interrogação. Se vocês tiverem as dúvidas, vocês podem colocar nessa caixinha para que a gente possa responder para vocês, tá? Por enquanto, nós estaremos com as perguntas que já me enviaram. Então, se alguém mais tiver dúvida, pode colocar ali, tá bom? Então, doutora Isabelle, a primeira pergunta é a seguinte: o que querem dizer com direito natural quando falam sobre o assunto de educação domiciliar e o direito dos pais? Essa é uma pergunta, porque assim, todo mundo diz, né, que o direito à educação dos pais é um direito natural. Ponto, acabou aí. Ninguém explica o que vem a ser um direito natural, né? Bom, naturalmente, o direito das famílias, ele é anterior ao Estado. O que é isso? Ele existe antes de existir a instituição Estado, né? Que foi criada por uma questão de organização social. A gente pode buscar o que é o direito natural diretamente na Bíblia. Vou ler aqui para você 2 passagens de Romanos, que para explicitar melhor a ideia do direito natural. Romanos capítulo 2, em seu versículo 14, nos traz que os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei. E em seguida ele diz no versículo 15, a lei natural é escrita em todo o coração humano. O direito natural ele vem sendo considerado pelos teólogos desde o século V, como sendo a primeira graça de Deus, antes da vinda do próprio Cristo.
E Santo Agostinho, ele explicou isso como sendo a lei natural, a lei impressa na nossa alma. O que seria isso, né? Vou trazer com as palavras dos santos, que eu acho que não tem ninguém melhor para explicar do que eles, e em seguida disso eu trago uma tradução para o nosso contexto atual, tá? São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele vai trazer que o direito à educação é um direito natural. Porque, ó, a promulgação da lei da natureza se dá por tê-la Deus infundido na mente humana, de modo a ser naturalmente conhecida. O que ele quer dizer com isso? Que a lei natural é a lei deixada diretamente por Deus para nós, por meio dos seus ensinamentos nas Escrituras, e que está gravada na nossa alma. E assim, por mais que tentem dissuadir, dizer que a gente não tem esse direito, pela razão, a gente compreende que ele é nosso, independentemente de qualquer coisa que seja dita. Então, a partir do momento que Deus instituiu o matrimônio, e os filhos são um presente do matrimônio, eles vêm do matrimônio, o normal é que se entenda que foi dado aos pais também o direito, o dever de se cuidar dos próprios filhos. Quando a gente pensa nessa questão de cuidar, educar, e o que seria essa educação? Uma educação totalmente voltada para Deus mesmo, você criar almas santas. Então, assim, quando você pensa na função da criança na sua vida, a partir do momento que você engravida, por mais que alguém tente virar para você, Sibeli, e falar assim, essa criança não é tua, essa criança não é você que tem direito de educar. Pode ser até que você acredite nisso por uma questão social, mas você sabe, no fundo do teu coração, no fundo da tua alma, que esse direito é seu, porque esse direito foi dado a você por Deus a partir do momento que Ele te deu a dádiva do teu filho. E é esse o direito natural. O direito natural isso que move a gente, que sabe, que faz a gente saber o que é o nosso dever perante a nossa família. E no caso da educação, é um dever e um direito dos pais. E, inclusive, enquanto você estava falando, eu pensei assim, né, que a família, ela é anterior ao Estado, ela é anterior. Assim, o Estado, ele não existe, né, Sim. sem que a família exista. Então, para que o Estado possa existir, muitas famílias tiveram que ter os seus filhos e a sociedade foi sendo moldada através dessas famílias que foram tendo os filhos. Então, é muito bizarro quando uma pessoa afirma que os filhos não são dos pais, né? A gente pode até dizer assim, em termos, se a gente for pensar assim, as minhas 4 filhas são minhas, são propriedade minha. Não, não é nesse sentido que a gente quer dizer que elas são propriedade, né? Vamos deixar muito claro aqui, né? Que não é uma questão de propriedade, é uma questão de responsabilidade primeira. Eu entendo assim, né? Uhum. Que as crianças que vieram de mim, ou aquelas que eu venha a adotar, alguma coisa nesse sentido, elas são a minha primeira responsabilidade. Elas não são primeira responsabilidade do Estado, né? Sim. Nunca o Estado, que é um ser... Assim, a gente não consegue conversar com o Estado, né? É interessante, né? As pessoas precisam entender isso. A gente não é uma pessoa, alguém que a gente consiga ir lá e conversar. O Estado, logo, já que não é uma pessoa que a gente consegue conversar, logo as minhas filhas não vão ser a primeira responsabilidade deles. Então, quem que é a primeira responsável por elas? Eu e meu marido, né? Sim. Então eu entendo assim que isso que você falou, assim, mesmo que a gente não cite nenhum santo, que a gente não cite o catecismo, que a gente não cite nada, se a gente for apenas pela razão, é muito possível de conseguir entender o que é esse direito natural. Sim. Que está baseado nessa... A razão leva a gente mesmo a esse sentimento. A gente, os jusnaturalistas, que são as pessoas que defendem o direito natural, eles, até nesse aspecto que você disse da adoção, claro, a gente cria um direito em educar os próprios filhos através da adoção, pela afinidade.
mas o direito advindo do genético, do fato de você ter gerado aquela vida, e a sua obrigação quanto a educar aquela vida, é até muito maior do que o vínculo estabelecido posteriormente por afinidade. Então, assim, isso para os jusnaturalistas em relação ao direito de educar dos pais, não se tem dúvida. E o Estado, realmente, ele só existe porque existem as famílias. Senão seria impossível a gente ter uma organização social. Exatamente. Então, aquela fala infeliz de um determinado ministro durante a votação sobre a questão da constitucionalidade do homeschooling em 2018, né, que ele afirma que os filhos não são dos pais, vai contra tudo isso, inclusive a razão mesmo, né? Uhum. Enfim, vamos continuar aqui, olha. A segunda pergunta que me mandaram é a seguinte: afinal, agora que eu citei a questão do julgamento, né, do STF, então, assim, para quem não está familiarizado, em 2018, o STF considerou constitucional a prática da educação domiciliar. Então, tem muitas vezes que as pessoas elas vêm e falam para mim assim, não, mas é inconstitucional. Muito por causa, né, da questão, né, da mídia, né? A mídia continua bombardeando, né, como se fosse inconstitucional. Então, em 2018 foi considerado constitucional. Então, tá para qualquer um ver, né? Tem link, tem tudo para vocês poderem ver. Então, assim, afinal, se é considerado constitucional, por que tanta gente é tratada mal por escolher a educação domiciliar? O que acontece é que nesse mesmo julgamento do Supremo, em 2018, foi uma família do Rio Grande do Sul que entrou com processo pedindo autorização para que seus filhos pudessem estudar em casa. O processo, eles perderam em primeira instância, depois perderam também no tribunal e o processo chegou no STF. Na época, primeiro foi o ministro Alexandre de Moraes, ele, da forma como você colocou, Sibeli, ele disse, é constitucional. Só que ele entendeu ali que para que fosse possível exercer um ensino domiciliar, seria necessário o cumprimento de algumas regrinhas, né? Assim, a verificação de algumas coisas em relação às crianças. Por exemplo, procedimento avaliativo, forma de comprovação de frequência, socialização. E ele entendeu que só seria possível verificar esses pontos que são, no entendimento dele, né, básicos, imprescindíveis na educação, através de uma regulamentação. Então, ali, o que acabou acontecendo? Ele falou, tudo bem, não é proibido pela Constituição vocês fazerem ensino domiciliar, mas para que vocês possam fazer, a gente precisa de uma lei federal autorizando isso. Então, assim, isso acabou complicando um pouco a situação das famílias nesse aspecto. Por quê? Porque antes disso, não tinha uma decisão efetiva, né? A própria legislação, ela determina que a partir do momento que se há uma decisão, um precedente dos Supremos, os juízes, eles precisam atuar conforme essa decisão. Eles não têm mais autonomia de decidir em relação ao caso concreto. Então, a partir do momento que o ministro da STF chegou e falou assim, é constitucional, mas precisa de uma lei, e essa lei não existe, o que passou a acontecer é que quando os processos chegam na justiça, por não haver essa lei, falam assim, você não pode fazer, porque o ministro do Supremo diz que precisa de uma lei para ser feito. Foi quando os estados iniciaram com as legislações estaduais. Mas, assim, o próprio ministro, na época, disse que necessitaria que fosse uma lei federal. Então, os estados iniciando, como aqui o próprio Paraná teve, né, a legislação do ensino domiciliar, o Tribunal de Justiça daqui entendeu que o estado do Paraná não poderia ter feito essa lei, porque isso seria atribuição exclusiva do âmbito federal. É por isso, porque agora existe uma decisão expressa dizendo que precisa de lei para que o ensino domiciliar seja feito. Mas e o que acontece quando tem a tal da... Eu não sei a nomenclatura certa, tá? Mas assim, aquela questão de concorrente.
porque a questão essa lei não mexe na lei de diretrizes e bases. Como? Tá. O que acontece é o seguinte, ó. Existem vários tipos de competência. Existe a competência legislativa privativa e a competência legislativa concorrente. A competência legislativa privativa, ela tem algumas matérias que são exclusivas em relação à União. Nela inclui a lei de as diretrizes e bases da educação nacional. A competência concorrente, ela estabeleceria as questões ligadas à educação, tá? Quando acontece isso, diante da ausência de uma lei federal, os estados teriam possibilidade de legislar, não havendo uma lei federal. Foi isso que os estados passaram a entender e por isso que eles começaram a fazer as leis estaduais. Só que o que os tribunais de justiça estão entendendo? Que o ensino domiciliar, ele mudaria as diretrizes da educação, apesar de ter pouca modificação ali na LDB. Então, por conta disso, o entendimento é que a competência seria apenas da União, por ser essa questão de competência privativa derivada da questão das diretrizes e bases da educação nacional, entendeu? Foi esse o conflito que aconteceu ali, né? Os estados entendendo que seria competência concorrente e diante de uma ausência de uma lei federal eles poderiam legislar, e os tribunais de justiça entendendo que seria competência privativa da União. Entendi. Que briga! Que briga chata essa pra gente, né? Essa coisa de interpretação, né? Eu fico pensando assim, que o Brasil é signatário, né, de diversos tratados que permitem, né, inclusive assim, deixam muito claro, né, o direito dos pais, a questão da escolha, né, do tipo de educação que, né, os pais desejam para os seus filhos, e daí quando chega na hora dos pais exercerem esse direito, esbarra nessas questões de interpretação, nessas minúcias, que daí, na minha opinião, essas minúcias elas abrem brecha para muita questão ideológica. Assim, o que eu vejo muito é que as famílias começam, né, as pessoas começam a não ter mais fé claro que a gente só tem que ter fé, realmente fé, né, em Deus, mas assim, a fé nas instituições, no Estado, né? Mas, assim, e muito... Pode falar. E é muito real isso, porque assim, a gente vê hoje em dia que existem 2 pesos e 2 medidas para situações. Você disse a questão dos tratados internacionais. Toda a vida, no histórico do Supremo Tribunal Federal, eles entendem que o Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele tem status supralegal, né? Ele é como se fosse assim, ele está acima da lei e ele está junto com a Constituição Federal. Se um tratado internacional, ele chega no nosso ordenamento jurídico, e daí existem leis conflitantes com ele, o Supremo sempre entendeu que essas leis estariam automaticamente fora do nosso ordenamento e permaneceria o tratado internacional. Isso aconteceu, inclusive, com um caso um pouco diferente que existe na Constituição, que era a questão da prisão civil do depositário infiel. Quando o Brasil assinou o tratado que proibia isso, a primeira coisa que foi dito, apesar de estar na Constituição que poderia ser preso, que não podia mais. E no caso do ensino domiciliar, aconteceu uma coisa muito estranha, que foi que nenhum tratado internacional foi sequer mencionado no julgamento do Supremo. Foi como se nenhum tratado internacional que desse a liberdade de ensino e educação para os pais jamais existisse. Como se o Brasil não fosse signatário de nenhum, o que é uma mentira. Então, assim, a gente vê que foi uma situação bastante peculiar. E daí essa questão das pessoas passarem a não acreditar mais nos entes, ela vem por causa disso, por conta dessa insegurança, né? Esses 2 pesos, 2 medidas. Por que em um caso o Supremo entende que os tratados internacionais devem ser respeitados acima de tudo e no outro sequer existem, finge que não existem tratados internacionais? Então, eu acho que a nossa insegurança hoje em dia está por causa dessas mudanças de opinião, né?
Exatamente, exatamente. A gente se sente assim meio órfão do ordenamento jurídico mesmo, assim, é como se vale aquilo que quem está vestindo a toga deseja e, e bola para frente, né? Então, Uhum. é bem isso, a gente se sente órfão mesmo. Bom, agora uma questão muito prática, levando em consideração todas essas questões, né? Uma mãe de São Paulo me perguntou como que ela pode, né, frente a essas situações, como que ela pode retirar o filho da escola, tá numa escola pública de São Paulo, para poder começar o homeschooling. Ela tem muita vontade de começar, mas ela não sabe como que ela faz para poder tirar. Tá. Esse aí é um tema, os advogados que atuam normalmente com ensino domiciliar, eu também fico um pouco reticente de falar abertamente na rede social, por duas razões. A primeira é que a gente sabe que, ao mesmo tempo que existem famílias que pretendem iniciar o ensino domiciliar que estão assistindo essa live, podem ter pessoas mal intencionadas também. Com Então, a certeza. gente facilitaria até uma busca dessas famílias. E por outra razão também, eu gosto de saber do caso concreto, da situação daquela família, da peculiaridade antes de tirar a criança da escola. Então, às vezes é uma família que reside num lugar que a situação é um pouco mais difícil, ou uma família que a criança teve algum problema na escola, que tem algum laudo psicológico, de psicopedagoga, que fica mais fácil conversar com uma diretora. Então, assim, essa é uma situação bastante específica, sabe, Cibele? Ligada ao caso concreto. Então, eu acho até um pouco irresponsável a gente dar uma fórmula geral de como tirar o filho da escola. Porque pode ser uma situação que não se aplica àquele caso, que depois vai mais complicar aquela família que pretende iniciar o ensino domiciliar do que ajudar, sabe? Entendo. Eu tenho, assim, algumas famílias também me procuram, e a primeira coisa que eu falo para elas é que eu não sou advogada, né? Não, por favor, não sou advogada, né? E a minha resposta é muito, muito parecida com a sua, porque a gente não tem como saber qual que é a situação específica daquela família, né? Então, assim, a família tem um bom relacionamento com a escola. Tem famílias, eu, por exemplo, eu tinha um ótimo relacionamento com a escola na qual as minhas filhas frequentavam. Eu conheço as professoras, conheço a diretora, fui a primeira professora da escola. Então, assim, são situações diferentes e cada família precisa avaliar a sua situação, avaliar muito bem como que vai poder continuar na sua região, né? Realmente é uma situação muito, muito delicada. Deixa eu só ver aqui teve uma pergunta aqui. Qual que é a diferença entre homeschooling e EAD? Deixa eu aproveitar aqui e, se me permite, vou responder aqui. Aí você pode me completar. Então, Fica à vontade. isso, homeschooling é quando os pais decidem por vontade própria, ninguém está obrigando, ninguém está colocando-os contra a parede, de tirar os seus filhos da escola e os pais vão ser responsáveis pela educação, né, essa educação que a escola daria. Então, os pais, eles pegam para si. Então, todos os conteúdos, a formação do currículo, a metodologia, os pais vão ser os responsáveis. Enquanto nós não tivermos uma regulamentação, ainda não tem um cadastro, não tem as avaliações. Então, são os pais que decidem. E o EAD, as crianças... ou então um adulto se inscreve, se matricula num curso, pode ser um curso livre, ou então, durante a pandemia, por exemplo, as crianças estavam matriculadas em uma escola e, por conta da situação de pandemia, as crianças acompanharam as aulas que foram decididas, o currículo elaborado, todo pela escola. Então, os pais não têm como decidir qual que é a aula, qual que é a metodologia, qual que é a sequência, né,
de situações que a criança vai passar ali. Então, no EAD, a criança está matriculada numa instituição. Então, homeschooling não é educação domiciliar. Inclusive, pela própria LDB, é proibido a criança estar somente no ensino à distância, durante o ensino fundamental. Essa é uma necessidade, assim, a criança ela precisa ter um professor próximo dela. Então, assim, eu acho que talvez venha essa ideia de um dos mitos, né, que estão colocando que na época da pandemia foi feito homeschooling e os pais não deram conta. A Cibele explicou com maestria aí que é muito diferente o ensino da época da pandemia com o que foi feito. E alguns momentos, sim, alguns pais às vezes optam por um curso de inglês online para as crianças, ou alguma outra matéria, mas a maioria do ensino domiciliar não é dessa forma, é um ensino individualizado, em que tem ou uma preceptoria ou os pais próximos da criança, ensinando, vendo de acordo com o desenvolvimento dela como vai ser o currículo. É totalmente diferente do EAD. E como eu disse, inclusive o EAD não é possível, tirando uma situação de emergência, como foi a emergência sanitária do Covid, ser ministrado para crianças de ensino fundamental. É proibido expressamente pela LDB. A LDB não proíbe o ensino domiciliar, mas ela proíbe o EAD para crianças do ensino fundamental. Interessante isso, né? Bom, o que fazer? Essa é uma dúvida clássica de muitas famílias. O que fazer quando o conselho tutelar chegar em casa? Eu tive gente que já me perguntou, eu posso não receber? Eu posso, assim, as crianças devem ficar sozinhas com o conselheiro tutelar? Qual que é a postura que os pais devem ter quando bate a famigerada Kombi branquinha do conselho tutelar? Poder não receber, pode. A gente não tem obrigação nenhuma de receber os conselheiros, né? Principalmente, pelo menos numa visita inicial, enquanto não tem Ministério Público no meio e tudo mais. Mas é ideal que se receba, porque se eles estão ali, eles estão em vista de uma denúncia, muito provavelmente. E diante de uma denúncia, você não vai querer que presumam que a sua família está fugindo daquela situação, né? Você vai querer demonstrar o que é feito dentro da sua casa. Você quer ser sincero, quer ser honesto. Então, assim, o ideal é que se receba o conselho tutelar, tenha-se uma primeira conversa dos pais com os conselheiros, chama o conselheiro na mesa, bota na mesinha da sala e fala assim, o que está acontecendo? Falaram que vocês receberam denúncia de evasão escolar. Vou explicar para vocês o que acontece aqui na minha casa. Aqui na minha casa, o que a gente faz é ensino domiciliar. Daí você vai explicar para o conselheiro o que é, porque a maioria deles sequer sabe. Atualmente, né, agora que a lei entrou em discussão, eles têm uma ideia agora do que poderia ser, não do que é realmente o ensino domiciliar. Mas ali vai ser o papel do pai saber muito certinho os seus direitos, né? Para poder demonstrar para aquele conselheiro, demonstrar um embasamento jurídico naquele momento, falou assim, eu estou protegido pelos tratados internacionais, pelo direito natural. E assim, o que eu oriento os pais a fazerem? A ter um cantinho já organizado, né? Porque você dá aula em casa, você sabe, Cibele, tem o cantinho das crianças de estudar. Senão não funciona, né? Cada dia num lugar. Então, você mostra o cantinho de estudo, mostra que aquela casa está preparada para educar uma criança e tenha-se os documentos daquela criança que comprovem que as atividades foram feitas de fácil acesso, né? Para você explicar. Fala assim, somar. Fala assim, aqui eu faço ensino domiciliar, o ensino domiciliar é dessa forma, os resultados são esses, meus filhos fazem essa atividade, você não tem que sair procurando caderno pela casa inteira. Então, assim, tem uma pastinha muito certa com a organização das atividades, a demonstração que a criança faz algumas atividades fora de casa, que seja catequese, balé, kumon, qualquer coisa nesse sentido, natação. Então, assim, deixe o documento organizado. E daí, se seu filho estiver em casa, seu filho tiver condição, não for uma criança muito tímida, que vai piorar a situação, chame ele para conversa.
Fala assim, vem cá, filho, você sabe recitar um poeminha? Faz uma leitura aqui pro amigo da mamãe, né? Para ela ver como que você tá lendo bem, como que a mamãe ensinou você, você gosta de estudar com a mamãe? Então, assim, é muito importante demonstrar que não se está em situação de evasão escolar, ou seja, que naquela casa o direito à educação é garantido, independentemente de ser dado pelos pais ou por um preceptor, mas que ali a criança estuda. Eu acho que é importante deixar assim bem claro que, o que é crime mesmo é o abandono intelectual. Esse sim é crime, né? E eu concordo que seja crime mesmo, né? A gente não está aqui para dizer que o contrário disso. Então, assim, quando as famílias mostram, né, a sua organização, aí vem a importância de ter um planejamento, né, de ter esse planejamento organizado, que você consiga, que tenha essa pastinha ali, né, que os conselheiros tutelares, que a psicóloga, alguma pedagoga que venha a visitar, né, a família, que eles consigam ver essa organização. Então, essa importância dos pais compreenderem, né, saber quais são os seus valores, saber quais motivos começaram a fazer o homeschooling. Eu sempre falo, sabe, Isabelle, que assim, as famílias precisam compreender um mínimo da questão da legislação, saber um mínimo sobre a questão, né, dos tratados internacionais. Eu lembro que uma vez eu vi uma mãe falando que eles foram denunciados, os conselheiros tutelares, assim, no começo da conversa estavam muito reticentes, né? Porque o conselheiro tutelar, é importante que as pessoas entendam que o conselheiro tutelar, ele está acostumado a ver casos horríveis de crianças não só abandonadas intelectualmente, mas crianças desnutridas, crianças que vivem em situação de violência doméstica. Então, o conselheiro tutelar, ele está ali para o bem da criança, independente se você concorda com certa ideologia que ele venha a gostar, a professar, não sei. Mas, no geral, eles estão ali para o bem-estar da criança. E, no geral, essas pessoas não conhecem o que é o ensino domiciliar. Eles não sabem o porquê que aquelas crianças estão fora da escola. Então, isso que você falou, assim, né, de ter as coisas organizadas, é extremamente importante, faz muito sentido. Então, pais, né, e mães, tenham o planejamento impresso e colocado numa pasta. Tenham anotações organizadas da evolução do filho de vocês. Que os cadernos, né, conforme os anos vão passando, que tenham assim, não precisa guardar tudo também, né? Absolutamente todos os desenhos, mas um dossiê, né? Um dossiê que comprove a evolução da criança. Isso é muito importante. Imagine chegar numa casa onde, né, como você falou assim, vai buscar o caderno não sei aonde, né, não sabe onde estão as coisas. Tudo isso vai depondo contra a imagem da família. E essa não é a intenção, né? Bom, uma situação importante, que a maioria das pessoas até não comenta, Cibele, é a questão realmente do crime de abandono intelectual. Primeiro a gente tem que pensar que o conselheiro tutelar, ele está ali para garantir o direito da criança, para proteger a criança. Ele não é o inimigo, né? Ele está cumprindo o papel dele. E a gente, assim, quando a gente vê essa questão de organização de material, a maioria, por desconhecer a parte jurídica, o crime de abandono intelectual, ele realmente se dá quando a criança está sem estudar, fora da escola, o que não se enquadra no caso do ensino domiciliar. A gente pede para se guardar o material, e esse material precisa ter guardado por todo o período que a criança fez o ensino domiciliar e ainda pelo prazo de 3 anos depois que se encerrou essa atividade. Por quê? Porque o prazo prescricional do crime de abandono intelectual são 3 anos. Então, se chega uma denúncia no Ministério Público, por exemplo, que o teu filho estava fazendo ensino domiciliar a gente está em 2022, em 2019.
mas você não tem mais os materiais dele, ainda está no prazo para entrar com uma ação de crime contra esse abandono intelectual e você não vai ter prova para demonstrar. Então, assim, os pais que fazem ensino domiciliar têm que ter bastante cuidado em guardar esse material que seja no lugar físico, se não tiver espaço, escaneado numa nuvem ou num HD externo. E ter em mente que o crime persiste, a possibilidade do Ministério Público denunciar pelo crime existe até 3 anos depois que acaba-se a atividade. Olha só, gente, isso é uma informação super importante. Eu conheço famílias que, assim, simplesmente não guardam nada. Nadinha, nadinha, nadinha. Jogam tudo fora. Tudo fora. E não. A gente não precisa guardar... É como eu falei, a gente não precisa guardar absolutamente tudo, né? Minhas filhas pegam papel sulfite, desenho. A gente não precisa guardar tudo. Mas a gente precisa guardar algo que mostre a evolução da criança, que ela está aprendendo realmente, né? E a questão de ter um planejamento é super importante nesse processo todo, né? O que os pais, vamos para a próxima pergunta, o que os pais devem ter para apresentar em caso de denúncia? Existe alguma outra coisa, fora os cadernos, o planejamento, vídeos, né, que comprovem a questão que a criança está, né, o tal do socializando, né, eu não gosto muito dessa questão de socializar, porque para mim é muito mais importante que a criança tenha laços de amizade, né, tenha amigos, né, mas enfim, então, existe alguma outra coisa, algum documento que a família possa ter, que ela tenha que ter? Bom, o que a gente precisa num processo, seja ele um processo civil, que daí seria de, normalmente, matrícula na escola ou de descumprimento de decisão do Conselho Tutelar, né? Que é a decisãozinha lá de matricular a criança, ou no processo crime, ali para a gente conseguir levar a situação de uma forma, para ter uma possibilidade de chance, né? Da criança se manter estudando em casa, a gente precisa comprovar que não há nenhum prejuízo para a criança. E mais do que isso, que o ensino domiciliar está sendo bom. Então, assim, a princípio seriam sim os documentos que você já mencionou, planejamento, as comprovações de que a criança socializa, né? A questão das atividades feitas. Mas atualmente eu penso que a gente tem que pensar um pouco também na forma que o ministro Alexandre de Moraes decidiu. Então, assim, quando ele colocou aqueles parâmetros lá no recurso extraordinário, o que ele disse? Que precisaria ter uma comprovação de frequência, que precisaria ter um processo avaliativo. Então, até o que eu indico aos meus clientes? Que não deixem de colocar data nas atividades, para isso a gente poder demonstrar a frequência da criança na escola, né, no ensino domiciliar. A questão avaliativa, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, o pai pedir para a criança fazer uma apresentaçãozinha do conteúdo, ou ele mesmo, assim, durante as aulas, fazer a anotação de como está o desenvolvimento daquela criança. Então, assim, é ideal que se veja esses pontos, mas é basicamente essa documentação que você citou e eu citei também. Não tem algum outro documento que vá fazer tanta diferença. Entendi. Na época do sobrestamento, era bom ter o sobrestamento, né? Mas agora não temos mais. No caso de um processo, no caso de uma família que assim, está sendo processada mesmo, né? Aconteceu a denúncia e está sendo processada. É possível que essa família perda a guarda dos seus filhos? Que eu acredito assim, olha, que essa aqui é uma pergunta assim, que eu acho que é um dos maiores medos de uma família educadora, é essa coisa que fica pairando no ar, né? Ela pode perder o direito aos filhos, e como que ela pode se defender disso? Tá. Isso é complicado porque até os próprios conselheiros às vezes usam isso para assustar as famílias, né? Quando alguém fala, ensino domiciliar, você vai perder a guarda do seu filho. É a primeira coisa que falam para tentar dissuadir as famílias. A perda da guarda dos filhos, gente, ela só é possível pelo Estatuto da Criança e do Adolescente numa situação extrema.
O Estado ele só vai tirar seus filhos de você, a gente vê assim, normalmente em situações assim de abuso gravíssimo, situação de pais que não têm condição alguma de cuidar do próprio filho por uso de droga, por alguma outra situação. E mesmo se isso acontecer, nesses casos de abuso gravíssimo, abuso sexual, normalmente o Estado procura primeiro pela família extensa, né? Que seriam os tios, os avós. Não é assim, a criança sai do seio familiar e já vai para uma instituição de acolhimento. Eles, apesar da gente hoje ter essa dúvida e quererem dizer que os pais não podem ensinar os filhos e tudo mais, mas ainda preserva-se muito o laço familiar. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele determina a preservação do laço familiar. Então, assim, não existe um caso no Brasil até hoje de uma família que perdeu a guarda dos filhos por fazer ensino domiciliar. O ensino domiciliar é uma demonstração de amor, é uma demonstração de cuidado. Então você vai demonstrar ali que você está cuidando do teu filho, você não está causando nenhum mal para o seu filho. Então não existe hipótese legal que seja só a questão do ensino domiciliar, né? Que enseja a perda da guarda. E como lidar com isso? Não vai precisar lidar porque não existe a perda da guarda pela realização do ensino domiciliar. A única coisa que as famílias têm que saber é que isso não acontece, para não se deixarem levar por essa forma de tentativa de persuasão de entes públicos, para que a família pare ou não inicie o ensino domiciliar. Então, assim, no caso do processo, assim, quando os pais perdem, né? Porque as pessoas ficam, assim, com muito medo. Elas vêm pra mim, assim, e perguntam assim, mas Cibele, se eu for processado, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Porque, assim, na minha cabeça, né, eu já sabia, assim, que não existe caso de perda da guarda, né? Aqui no Brasil nunca aconteceu. Mas, então, qual que é o que acontece no caso de uma família que perde um processo por conta do ensino domiciliar? Tá. Aí a gente tem que dividir em dois tipos de processo. Tem o processo crime e o processo civil. O processo crime seria a questão do abandono intelectual se a família não conseguir comprovar que naquela casa a criança estuda, tá? No caso do processo crime, a pena é muito baixinha, se fosse. São de 15 dias a 30 dias apenas. Então, existem vários institutos despenalizadores, que a gente chama, que acabariam com o processo mesmo no trâmite processual, que não geraria nem um registro que aquela pessoa foi processada. Então, o processo crime, se não se conseguisse comprovar que foi ensinado naquela casa, seria fácil de acabar. Mas eu acho que a preocupação maior das famílias nem é com o crime de abandono intelectual, é realmente com o processo civil. Hoje em dia, o processo civil, existem dois tipos. Seria uma ação civil pública para matrícula obrigatória da criança na escola. Então, se perde esse processo, o resultado é ter que matricular seu filho na escola, né? E outro processo que é possível é um processo administrativo do ECA, que determina por descumprimento de determinação do Conselho Tutelar. Então, assim, se o Conselho Tutelar ele vê a situação da sua família e determina que você matricule os seus filhos na escola em um determinado prazo e você não matricula, existe a possibilidade do Ministério Público entrar com esse processo, que é uma açãozinha administrativa por descumprimento de determinação do Conselho Tutelar, que no final pode condenar a família ao pagamento de multa. Essa multa, pela lei, ela variaria de 3 a 20 salários mínimos, dependendo da condição financeira da família. Mas isso é bastante relativo, porque justamente em vista dessa condição financeira da família, existem casos no Brasil, um caso no Brasil, que teve uma família que foi condenada a R$60, Cibele, de multa. O que está sendo feito hoje é que os promotores de justiça, e eles podem fazer isso mesmo, eles estão entrando com os dois pedidos, né? Então, ou eles entram com a açãozinha do ECA, que condenaria a multa, e estão pedindo, dentro dessa ação, a determinação da matrícula da criança na escola,
Ou então eles entram com o pedido de matrícula obrigatória na escola e pedem a aplicação de multa por descumprimento de decisão do Conselho Tutelar. Mas não existe pena de perda da guarda no final. O máximo que pode acontecer é ter que pagar uma multinha e ter que matricular o filho na escola. Então quando eu falo para as famílias assim, você tá com medo de começar o homeschooling porque alguém fale que você tem que voltar para a escola. Então começa de uma vez. Ai, gente. Matriculada na escola. E agora? Não, complicado isso. Há uns anos atrás eu ouvi de uma família, acho que de Minas Gerais, se eu não me engano, Belo Horizonte, ela, assim, muitos anos atrás, que foi condenada, perderam, assim, foi processada, né? Perderam, e daí teve essa questão da multa. O pai não matriculou os filhos na escola, não pagou a multa, os filhos já estão em faculdade, estavam inclusive com bolsa em faculdades nos Estados Unidos. E nada aconteceu. Não sei assim, essa multa, ela só pode ser cobrada depois do trânsito do trânsito em julgado da ação, né? Então, a ação, a gente sabe como funciona a justiça. Tem recursos e recursos, né? Então, isso pode se estender, assim, por bastante tempo. Interessante. É bom saber essas coisas, né? O que a gente não gostaria é de ter a dor de cabeça, né? Receber, né, a denúncia, essas coisas assim. Vamos para a próxima pergunta, que a gente tem muito tempo. Os promotores públicos têm o direito de tratar as famílias como alguns já fizeram, né? Que tratam como se fossem criminosas. O que as famílias podem fazer para que isso não aconteça, né? Eu conheço várias famílias assim que sim, são tratadas como se estivessem assim, realmente maltratando os filhos e ninguém tem prova nenhuma disso. Esse é um ponto bastante complicado, porque quando a gente lida com a questão da independência funcional e da forma de pensar de cada um, as pessoas elas querem defender seu posicionamento. E às vezes, assim, o promotor de justiça ele já é tão certo de que não se pode ter o ensino domiciliar, o entendimento dele é tão nesse sentido, que ele, a princípio, ele não quer abrir margem para discussão sobre esse ponto. Então, ele acaba sendo um pouco mais insurgente para ninguém tentar falar para ele assim, ó, mas eu tô tentando te provar aqui que tá tudo bem com meu filho, que eu ensino ele em casa, mas na cabeça dele, a criança tem que ser matriculada na escola. Então, ali ele não vai permitir um diálogo, né? Em razão disso. Agora, assim, situações mais graves, de desrespeito mesmo, tem que ver o caso concreto. Poderia ser até um crime de abuso de autoridade, dependendo da situação. Ou alguma situação, assim, de desrespeito que poderia ensejar uma denúncia numa corregedoria, alguma coisa nesse sentido. Só que daí, assim, teria que ser uma situação que extrapolasse o nível do aceitável ali, da resiliência da discussão sobre o direito da família, sobre poder continuar na questão do ensino domiciliar, sabe? A gente espera que todo mundo trate as outras pessoas com urbanidade, né? Mas isso não são, a gente não pode medir os outros com a nossa régua, então não são todos que pensam da mesma forma. Mas num caso absurdo, pode sim ver a questão de ter ocorrido abuso de autoridade ou alguma outra situação. Um constrangimento ilegal, alguma coisa assim. Entendo. Muito bom. Caso o projeto não seja aprovado nos próximos meses, né, que a gente sabe que pode ser empurrado assim, qual que seria a situação das famílias que decidirem continuar com o homeschooling? A situação vai ser exatamente a situação que as famílias enfrentam hoje em dia. Esse limbo jurídico, né? Em algum momento vão se deparar com alguma denúncia de algum familiar ou de alguém para o conselho tutelar, vão ter que se defender, vão ter que correr o risco de talvez sofrer com alguma ação de matrícula obrigatória na escola.
Então, assim, a legislação está aí hoje em dia para trazer um pouco de segurança jurídica para as famílias. Se ela não passar agora no Senado, as famílias vão continuar exatamente na situação que elas estão hoje em dia, de insegurança. Não vai mudar nada. Certo. Continuamos com todas as medidas que a gente está tendo agora. Tem uma coisa importante de eu falar, Sibeli, que a gente fica falando de processo, né? Processo, pode fazer isso, pode fazer aquilo. E recentemente, em fevereiro, teve uma decisão favorável a uma família educadora, mesmo com a decisão da STF. Então, assim, gente, nem tudo está perdido, sabe? O que aconteceu? A família conseguiu comprovar, no caso concreto, que a criança ela estava bem desenvolvida, que o ensino individualizado ali estava mais favorecendo a criança do que trazendo prejuízo. Então, assim, eu expliquei para vocês no começo da live que hoje em dia, considerando a decisão da STF, um juiz ele não pode ir contra a decisão da STF. Então, ali no caso, o juiz não pode falar assim, tudo bem, você pode fazer o ensino domiciliar exatamente do jeito que você está fazendo. Mas o que o juiz entendeu? Como não tinha prejuízo, não teve uma razão para o Ministério Público entrar com aquela ação de matrícula obrigatória na escola. Então, ele só determinou, ele extinguiu o processo e ele determinou que continuasse sendo acompanhada a família pela Secretaria de Educação para ver como é que estava o desenvolvimento. Então, na prática, ele permitiu que fosse feito o ensino domiciliar em relação àquela família. Então, assim, não quer dizer que no final de um processo necessariamente você vai ter que pagar uma multa ou vai ter que matricular seu filho na escola. Isso vai depender muito da forma, das provas que a família tem, da forma como foi conduzido aquele processo. Um pouco de sorte também em relação ao Ministério Público que está envolvido o promotor de justiça, né, que está envolvido naquela situação, o juiz que está envolvido naquela situação. Então, assim, existem chances, sim, de mesmo com uma denúncia para o processo, poder continuar exercendo o ensino domiciliar. E é bom que isso fique bem claro. Ótimo. Tem uma perguntinha aqui, a gente tem só 3 minutinhos. Tá perguntando aqui, família com filhos, laudado com dislexia, escola não preparada, pais que viram filhos evoluírem melhor em casa e com atendimento de psicopedagoga e fono. Isso também serviria como documento? Com certeza. A gente tem uma forma de ensino, né, na própria LDB que é o ensino especial. Se a gente verificar, a gente vê assim que o próprio Conselho Tutelar e muitas vezes o Ministério Público, diante de uma situação de uma criança peculiar, eles já não se incomodam tanto das famílias fazerem o ensino domiciliar. Então, é excelente você ter uma situação dessa, é importante que guarde-se os documentos, guarde-se a demonstração da evolução da criança, porque diante de uma necessidade de educação especial, é muito mais fácil que se consiga a permissão daquela criança estudar em casa, diante da necessidade concreta. Mas tudo, gente, tudo para o Ministério Público e tudo na Justiça, a gente precisa atrelar a necessidade real daquela criança, para se demonstrar que o interesse dela em casa está sendo superior, o desenvolvimento superior do que seria na escola. Então, sempre é por meio de prova. Então, o que conseguir de laudo de desenvolvimento, laudo de fono, laudo de psicopedagoga é importantíssimo para conseguir comprovar que está melhor ali do que na escola. Ótimo. Gente, olha só, aqui está me dizendo que a gente está em 58 minutos e 40 segundos de live. Eu não sei mais se o Instagram está deixando a gente fazer live mais longa. Então, eu queria aproveitar esses últimos segundos aqui e agradecer muito, muito a Isabelle, que esteve aqui e nos brindou com tantas explicações para nos deixar muito mais tranquilos, eu diria, a respeito dessa questão. Obrigada, viu, Isabelle? Foi muito bom poder conversar aqui com você. E eu espero que as famílias, né, que mandaram as perguntas também possam ter essa mesma sensação que eu tive. Eu que agradeço a oportunidade, Sibeli. Foi ótimo o tempo que a gente passou junto, essas conversas prévias que a gente teve antes da live.
Queria aproveitar e falar para as famílias que eu estou à inteiríssima disposição delas para consultoria, para terminar de tirar os mitos em relação ao ensino domiciliar. Na consultoria, a gente dá uma ideia mais direcionada em relação a como funciona cada atuação e o que é possível ser feito, quais são as formas das famílias de poderem se precaver, né? E também, se tiver alguma questão relacionada já à denúncia com o conselho tutelar, necessidade de contranotificação, estou aqui pronta para auxiliar no que for necessário. Ah, que ótimo. Gente, olha só, deu 1 hora e não caiu a live. Que coisa maravilhosa. Eu fiquei com medo que caísse no meio da tua fala. Não, então, olha só, tá bonzinho com a gente. Tá bonzinho. Então, olha só, pessoal. Então, para deixar bem claro, se vocês tiverem alguma dúvida, podem procurar a doutora Isabelle. Se quiserem alguma coisa também a respeito, né, de um dossiê, da montagem de um dossiê, da evolução das crianças, né, como fazer esse planejamento, né, quem tiver interesse em começar o homeschooling, mas não sabe como, então as questões jurídicas a doutora Isabelle pode ajudá-los, as questões pedagógicas, né, se quiserem que alguém que já saiba, né, a prática, vocês podem contar comigo também, tá? Foi um prazer estar com vocês, muito obrigada, doutora Isabelle, e contem aí com a gente, né? Sim, estamos à disposição sempre. Certinho, então muito boa noite para todo mundo, até mais. Tchau, tchau.